O Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 11. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 11. Tem uma palavra de Deus aqui para mim e para a tua vida. Eu vou ler apenas um versículo. João, capítulo de número 11. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11. Graças a Deus. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Vamos lá. Versículo 17, a palavra do Senhor diz assim: chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Vou ler mais uma vez. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Feche os olhos. Deus, me ajuda, Senhor, nesta noite a ministrar para a tua igreja aquilo que o teu Espírito já comunicou em meu coração. Falar conosco, Senhor, através da tua santa palavra. É o que te pedimos e já te agradecemos. Todos digam amém? Vamos aplaudir o Senhor nessa noite, dizendo glória a Deus, dizendo aleluia. Lázaro, ele estava morto. Não resta dúvida. Não tem como nós negarmos este fato. Esse Lázaro aqui da passagem, ele era amigo de Jesus. E é interessante porque quando a gente lê a história de Cristo, os evangelhos, nós não encontramos relatos dizendo de Jesus com amigos, casa de amigos, né? A gente não tem esse tipo de relato dentro dos evangelhos. Então é muito provável que Jesus não tinha muitos amigos. É provável isso. Isso daí não é algo que está na Bíblia, é algo que eu creio, né? E quando a gente lê esse relato que João escreveu, a gente precisa entender o seguinte: quando a gente lê um texto no Evangelho de João, a tentativa de João foi escrever mostrando Jesus como Deus. Guarde isso. Quando você lê um texto em João, você está lendo a tentativa do escritor de mostrar Jesus como Deus. Quem entendeu, diga amém. E é isso, o texto vai falar isso. E quando você lê lá no começo de João, João já entregou, ele já falou lá no começo. Ele começa o livro falando que Jesus, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, o próprio Deus que se fez carne, que se esvaziou de si mesmo, assumindo forma de servo. Então João vai falar sobre isso, vai mostrar Jesus como Deus. E esse capítulo 11 mostra um dos relatos mais belos de um grande milagre que Cristo realizou. Lázaro não foi o único a ser ressuscitado por Cristo. Nós temos o filho da viúva de Naim, nós temos a filha de Jairo, e nós temos o Lázaro, e Jesus também que ressuscitou, ele mesmo ressuscitou. Em cada uma dessas passagens nós temos algo particular. Nós temos situações diferentes. Um exemplo, a filha de Jairo tinha acabado de morrer quando Jesus chegou. Já na passagem do filho da viúva de Naim, o menino já tinha morrido, já tinha sido velado, estava sendo levado para ser sepultado. Outra característica: Lázaro já tinha morrido, já tinha sido velado e já estava 4 dias sepultado. Características diferentes. E o interessante dessa passagem, que 2 atributos de Cristo ficam evidentes.
deles: a sua onisciência e a sua onipotência. O nosso Jesus, ele é onisciente. E a palavra onisciente significa: Jesus, ele sabe, ele vê, ele conhece todas as coisas. Quando eu digo que Jesus, ele é onisciente, eu estou dizendo que ele sabe o que está passando na minha mente agora, ele sabe o que está passando na tua mente, ele sabe o que está acontecendo lá na tua casa, ele conhece o meu coração, ele conhece o teu coração, ele conhece a pessoa que está ao seu lado, ele conhece todas as coisas. Quando eu digo que Jesus, ele é onisciente, eu estou dizendo que o Jesus que nós sabemos, que nós conhecemos, antes mesmo de eu abrir a minha boca, ele sabe que eu preciso, ele conhece as intenções e os propósitos do meu coração. Se Jesus é onisciente, ele sabe o que eu preciso, ele sabe o que você precisa, ele sabe qual o milagre que você precisa, ele sabe qual é a resposta que você veio buscar nessa noite. O Jesus que é onisciente, ele sabe aquilo que você precisa nesta noite. O texto vai mostrar Jesus como onisciente, e vai mostrar ele como onipotente. Todo o poder está nas mãos de Jesus. Diga para quem estiver ao teu lado, olha para essa pessoa e diga: todo o poder. Com mais fé, diga: todo o poder está nas mãos do nosso Jesus. Quem entendeu, diga amém. E como que eu percebi esses dois aspectos, esses dois atributos de Cristo? Lendo o texto. Essa passagem, ela tem 45 versículos. E o interessante é que quando Jesus, versículo 4, permaneça com a Bíblia aberta, a gente vai andar alguns versículos aqui. O versículo 4 vai dizer que Jesus, quando ele ouviu dizer da condição que Lázaro estava, Jesus olha para os seus discípulos e diz para ele: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. No versículo 4, Lázaro ainda não estava morto. No versículo 4, Lázaro estava muito doente. Jesus sabia que ele estava doente. Jesus sabia que Lázaro estava mal. E Jesus sabia que Lázaro ia morrer. Quem entendeu, diga amém. Ele é onisciente, como eu já disse, ele sabe todas as coisas. Mas quando ele chega para os seus discípulos e fala: olha, esta enfermidade não é para a morte. Quando ele olha para os seus discípulos dizendo: olha, o problema que Lázaro está passando hoje não é para a morte, mas é para que através desta situação o nome de Deus seja exaltado e glorificado. Eu começo a entender algumas verdades desse texto. Eu começo a entender que nas lutas que eu passo, que os problemas que eu e você, que nós passamos, esses problemas, eles não são para a morte. Esse problema não é para a morte, não é para você ser envergonhado, não é para você sofrer simplesmente, não é para você ser humilhado, não. Esta luta que hoje você está passando, esse problema que você está vivendo, escute isso, a luta que você está passando hoje é para que o nome de Deus seja exaltado e glorificado. Sabe o problema, sabe a situação que hoje você vive? Assim diz o Senhor para você: através desta luta o milagre será tão grande, a provisão será tão grande, a resposta será tão grande, que através desta luta o nome de Deus será exaltado e glorificado. Eu profetizo, levanta sua mão para o céu, homem de Deus, mulher de Deus, eu profetizo que através do seu testemunho vai ter gente se convertendo, através do seu testemunho vai ter gente largando o vício, através do seu testemunho vai ter esposa acreditando na transformação do casamento. Eu profetizo que o milagre de Cristo será grande na tua vida. Quantos acreditam nisso? Aplauda o Senhor e glorifique